Olá, bem-vindos a mais um episódio do JBA News. Nós estamos falando atualmente uma série de episódios sobre financiamento da infraestrutura por meio do mercado de capitais. Esse é o segundo episódio. O primeiro episódio, nós demos uma introdução ao tema e nós falamos dos dois principais títulos do mercado de capitais que estão financiando a infraestrutura, que são as debêntures incentivadas e as debêntures de infraestrutura. Eu fiz uma introdução ao tema e eu mostrei o que elas têm em comum, quais são as semelhanças dessas duas debêntures, em termos da regulação delas. Hoje, eu quero falar das principais diferenças delas, em termos das leis. E aí eu vou colocar em duas caixas diferentes, para fins didáticos, que são, primeiro, existem as diferenças da legislação do regulatório, como a gente fala, da parte das leis, o que a lei exige. E o outro é quais são as principais diferenças em termos tributários, quais são as principais diferenças que a lei atribui para cada um dos tipos de debênture em termos tributários. E essa caixinha é separada porque ela é muito importante, porque talvez seja a principal diferença entre os dois tipos de debêntures. Então vamos falar dessas diferenças? A primeira, que eu chamo de regulatório, é a Lei 12.431, que foi a lei que criou a debênture incentivada lá em 2011. A gente fala de debênture incentivada, mas na verdade a lei ela criou 3 títulos incentivados: a debênture incentivada, o CRI incentivado, que é o Certificado de Recebível Imobiliário, e o FDIC incentivado, que é o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios incentivado. Então, a debênture é a mais conhecida, por isso que a gente fala muito em debênture incentivada. Mas, na verdade, essa lei, ela criou os 3 títulos incentivados. Um muito focado, que é o CRI, no setor de imobiliário, por isso que é certificado de recebível imobiliário. E o FDIC, ele é um fundo de investimento que compra créditos. E aí ele é um veículo de investimento para comprar créditos, cujo recurso será utilizado no setor de infraestrutura, claro. Aqui tudo é setor de infraestrutura. Então nós temos esses 3 títulos para um investidor brasileiro. O investidor nacional pode comprar debêntures, CRIs ou FDICs incentivados. Os 3 têm o mesmo benefício fiscal que nós vamos falar já já. Para o estrangeiro é diferente. A Lei 12.431, ela não fala de debênture, CRI ou FDIC. Ela fala, olha, qualquer título ou valor mobiliário, inclusive empréstimo, que um estrangeiro compre e invista, cujo recurso seja direcionado para a infraestrutura no Brasil, ele tem um benefício fiscal. Então, de novo, se uma empresa brasileira, e eu estou usando aqui como exemplo sempre, uma concessionária de rodovia, a concessionária de rodovia, ela emite qualquer título, inclusive no exterior, para um estrangeiro, e o dinheiro captado pela concessionária de rodovia for utilizado para investir na infraestrutura, na ampliação, na recuperação, na modernização daquela rodovia, o investidor estrangeiro ele vai ter um benefício fiscal em cima desse título que ele investiu. Isso é o título incentivado da lei lá de 2011. A debênture de infraestrutura, que é essa lei recente, 14.801, que é a lei do ano passado, 2024, ela fala só de debênture, ela não fala de outros títulos. Isso é muito importante. Então é só debênture. Primeira diferença é essa. Os títulos de cada lei são diferentes. Um é mais amplo, o outro é mais restrito. A remuneração. Os títulos que estão sendo emitidos, no caso das debêntures incentivadas, eu vou chamar de debênture incentivada como gênero, mas são todos os títulos incentivados da Lei 12.431. A remuneração, ou seja, aquilo que o investidor vai receber, só pode ser TR baseado em índice de preço, ou seja, IPCA, IGPM, ou taxa pré-fixada. Não pode ter taxa pós-fixada esse título. O investidor não pode ser remunerado em CDI ou em Selic. Ele só pode ser remunerado em TR, em índice de preço, ou seja, inflação, mais juros, né? IPCA mais 4%, 5%, ou uma taxa pré-fixada. No caso da debênture de infraestrutura, que é a lei mais recente do ano passado, é a mesma coisa que a TR, índice de preço, taxa pré-fixada, vedada taxa pós-fixada como CDI, porém tem um acréscimo. É possível emitir uma debênture com variação cambial em dólar, em euro, que é uma mudança importante. A debênture de infraestrutura, que
emitida com variação cambial em dólar ou euro, tem que ser aprovada pelo Poder Executivo Federal, de acordo com a lei. Mas ainda assim existe a possibilidade, que é, vamos lembrar, normalmente o investidor estrangeiro ele prefere investir num título com variação cambial, que é a moeda do país dele, dólar ou euro, porque na hora que ele investe em real, como a gente fala, investe num título que ele é baseado na inflação brasileira, um título pré-fixado, ele fica no risco da variação do dólar ou do euro. Então, essa variação do dólar é um risco para ele que ele não quer correr. Outra diferença, no título incentivado, debênture incentivada, é possível haver investimento por pessoas ligadas. Ou seja, na concessionária de rodovias que eu falei, quando ela emite uma debênture, uma pessoa, por exemplo, o acionista controlador, ele pode comprar debênture também. Os diretores podem comprar as debêntures, os administradores, que é o que a gente chama de pessoas ligadas ao emissor. Eles podem comprar a debênture incentivada. Na debênture de infraestrutura, isso é vedado, é proibido. É proibido e é penalizado pesadamente. Existe uma multa de 20% sobre essa emissão, sobre o valor da emissão, se houver esse descumprimento. Então, na debênture de infraestrutura, pessoas ligadas não podem investir na debênture. Quarta diferença. No título incentivado, qual é o tipo de empresa que pode emitir? É a diferença. No título incentivado, sociedades anônimas podem emitir, porque quando se emite uma debênture, só SAs que podem emitir debêntures. Então, a debênture, sociedades por ações, também conhecidas, podem emitir, só que limitadas também podem. Por quê? Porque FDICs e CRIs, eles são lastreados, como a gente fala, em créditos. E esse crédito pode ser cedido por uma empresa limitada. Não precisa ser por uma SA. No caso do investidor estrangeiro, é a mesma coisa. O investidor estrangeiro pode comprar qualquer título. Então, ele pode comprar, por exemplo, uma dívida, se fosse uma dívida brasileira, uma nota comercial. A nota comercial é uma dívida do mercado de capitais, um título do mercado de capitais, que é emitido por uma empresa brasileira, que o investidor estrangeiro pode comprar e pode ser emitido por uma limitada. Então, no título incentivado, você pode ter sociedades anônimas ou empresas limitadas emitindo. Na debênture de infraestrutura, é só sociedades por ações. Por quê? Porque como é só debênture, só sociedade por ação que pode emitir debênture. Então, não existe a possibilidade de uma limitada emitir debênture de infraestrutura. Segunda diferença é a parte tributária. E, essencialmente, qual é a grande diferença? No caso do título incentivado, da debênture incentivada, o benefício fiscal é para o investidor. É aquele que compra, aquele que investe no título. Então, eu, José Barreto, pessoa física, se eu comprar uma debênture, tudo que eu receber de juros, de remuneração, é zero de imposto de renda. No caso da debênture de infraestrutura, eu pago, investidor, imposto de renda. O benefício fiscal é para a empresa que emitiu. É ela que tem um benefício fiscal. E qual é a diferença, então, essencialmente? No título incentivado, a empresa que emitiu a debênture incentivada, todo juro que ela paga é dedutível do imposto de renda e da contribuição social. É uma dedutibilidade normal. É uma despesa financeira dedutível igual como qualquer outra despesa financeira. Na debênture de infraestrutura, essa dedutibilidade ela é acrescida de 30%. A lei fala o seguinte, que a empresa que emitiu uma debênture de infraestrutura, ela pode deduzir 130% dos juros que ela pagou para fins de imposto de renda, pessoa jurídica, e contribuição social sobre o lucro líquido. Então, ela tem um acréscimo de dedutibilidade de 30% do que ela normalmente deduziria, o que é um valor relevante, não é pequeno. E a tributação, em resumo, é o que eu falei. No título incentivado, é 0% para a pessoa física. Na debênture de infraestrutura, vai de 22,5% a 15% de imposto de renda sobre os juros, dependendo do prazo do investimento. Na pessoa jurídica, no título incentivado, é 15% na fonte, mais 9% de contribuição social. No caso da debênture de infraestrutura, a pessoa jurídica ela vai pagar 15% na fonte, mas como antecipação. Depois ela tem que pagar, grosso modo, mais 10% de imposto de renda e ela vai pagar 9% de contribuição social, que grosso modo dá 34%. Então, na debênture de infraestrutura, a pessoa jurídica que compra a debênture de infraestrutura, grosso modo, ela paga 34%
de imposto de renda e contribuição social. E para o investidor não residente, ou seja, para o investidor estrangeiro que compra o título incentivado, a debênture incentivada, é 0% de imposto de renda, exceto se ele estiver em paraíso fiscal. Então, se ele não estiver em paraíso fiscal, o rendimento que ele recebe é 0 de imposto de renda. Se for debênture de infraestrutura, ele paga 15% de imposto de renda. Porque, lembrando, na debênture de infraestrutura, a ênfase do benefício fiscal é para a emissora, não é para o investidor. Então, tendo feito essas diferenças, eu termino esse episódio e também lembrando que haverá um material que resume tudo isso que eu falei no nosso blog que está no nosso site. Muito obrigado.